Olá, muito bom dia a todos. Vamos continuar conversando sobre biosseguridade na suinocultura. Hoje é a nossa segunda aula desse tema. Então, hoje nós vamos ver a importância de implantar um bom programa de limpeza e desinfecção, que é uma estratégia básica quando a gente fala de biosseguridade na suinocultura. Então, um bom programa de limpeza e desinfecção, ele associa eficiência e aumenta também o lucro de uma atividade suinícola. Isso de maneira imediata após sua implantação. A implantação em si, a princípio, ela tem uma boa aceitação pelos produtores, ela é de fácil aceitação. No entanto, quando a gente fala em aplicação constante, manter a continuidade desse serviço, dessa higienização das instalações, aí a gente já pode classificar isso como difícil. É fácil começar, mas é difícil continuar, perseverar nessas atividades. E a aplicação desse programa de limpeza e desinfecção, ele não elimina totalmente o risco da ocorrência de doenças. Então, não é porque você implantou que você está totalmente imune. Podem ocorrer doenças, mas também não é porque podem ainda ocorrer doenças e caso ocorra, você simplesmente vai desistir do seu programa de limpeza e desinfecção, porque ele vai constantemente reduzir o limiar de infecção e assim diminui a possibilidade e a probabilidade de novas ocorrências. Então, quando a gente começa em qualquer atividade, seja na suinocultura, seja na avicultura, aquele ambiente, aquela instalação, ela não tem, digamos assim, ela não está infectada por micro-organismos, ela não está colonizada por micro-organismos. Então, você tem ali uma instalação limpa, sem problemas sanitários. Então, no início, tudo é muito fácil, parece que a gente não vai ter problema nenhum. Mas à medida que esses animais passam tempo no ambiente, você vai colocando um lote sobre outro, um animal mais velho, um animal mais novo, aquele ambiente ele vai ficando contaminado. E com o passar do tempo, vai ter uma colonização bacteriana, viral, outros micro-organismos que possam estar ali. E aí, com o acúmulo dessas colônias, desses micro-organismos, a gente pode ultrapassar, então, o limiar da doença. E aí podem vir a ocorrer doenças no nosso rebanho. No entanto, se a gente faz um bom programa de limpeza e desinfecção, a gente consegue manter esse limiar baixo e impede, então, a ocorrência dessas doenças. Se a gente fizer uma limpeza e desinfecção bem feita, é quase como se a gente estivesse mantendo aquele ambiente como novo. Então, você não vai ter, ou pelo menos não vai ter uma grande probabilidade de ocorrência de doença. Você diminui esse limiar para desencadear a doença. Já se você não faz, ou faz mal feito, mais cedo ou mais tarde essas doenças vão aparecer. Outra técnica que mantém essa concentração dos agentes baixos, dos micro-organismos baixos, é o sistema de manejo todos dentro, todos fora, quando a gente compara com o sistema de manejo contínuo. Então, o que é o sistema de manejo contínuo? Você vai tirando os animais ali que vão chegando no ponto de abate, paulatinamente, gradualmente, chegou no ponto você vai tirando, e os animais das outras fases, mais jovens, vão entrando nesse mesmo sistema. Então, eles vão continuando dentro daquele ambiente, não tem um tempo para você limpar esse ambiente, não tem um tempo para você reduzir essa concentração de micro-organismos. Os animais mais velhos vão acumular e transferir a flora bacteriana para os mais novos. Assim, há uma perpetuação dos agentes infecciosos e as instalações vão ficando cansadas, podendo então ocorrer aquela quebra do limiar e virem a ocorrer as doenças. Quando a gente faz um sistema todos dentro, todos fora, eu vou fazer a transferência de todos os animais daquele lote para uma nova instalação. Então eu saí ali da maternidade, eu estou entrando com esses animais agora numa fase de creche, num ambiente novo, num ambiente limpo, num ambiente desinfetado. Quando esses animais atingirem determinado peso, eles vão para a fase seguinte, a fase de crescimento e terminação, que é já num outro ambiente, também limpo e desinfetado. Então, esse sistema todos dentro, todos fora, permite você fazer limpeza e desinfecção daquele ambiente, diminuindo a concentração dos agentes, mantendo esses agentes como se fosse em uma granja nova.
fica um limiar baixo de ocorrência de doenças. É muito também importante a gente atentar para o uso de botas e pedilúvios. A bota ela é uma proteção, primeiramente, para o trabalhador, dele não estar se contaminando com algum micro-organismo do ambiente, mas também ela é muito importante para você não estar carregando agentes de fora do sistema para dentro do sistema e também de dentro do sistema de um setor para o outro. Para você ter essa proteção de um ambiente para o outro, essa bota ela deve ser lavada e desinfetada, pois elas podem ser uma fonte de infecção. E essa limpeza, essa desinfecção, para que ela seja eficiente, ela tem que ser bem feita. Então, de um setor para o outro, é interessante que a gente faça a limpeza com escova, a escovação, e depois mergulhe essa bota numa solução desinfetante. Primeiro você faz a limpeza, depois passa uma solução detergente e depois mergulha numa solução desinfetante. E é importante que você passe um determinado tempo, não é só pisou ali. Você passe pelo menos uns 2, 3 minutos dentro dessa solução desinfetante para ela ter algum efeito realmente de desinfecção que permita que não carregue esses micro-organismos para os outros ambientes, as outras instalações. E é muito comum as granjas terem os pedilúvios, mas não terem um bom manejo desses pedilúvios. Às vezes eles estão mais sujos que o próprio ambiente, então ele não vai ter um efeito desinfetante. Se você tiver um acúmulo de matéria orgânica nesses pedilúvios, eles não vão ter efeito desinfetantes. Então você imagine em um determinado setor que você adentre que esteja com algum problema de diarreia e você pise com a sua bota nesse material e depois você vá para um outro setor que não está com problema. Então facilmente vai ser carreado esses agentes infecciosos de um setor para outro. Já se você faz essa limpeza eficiente com a escovação, a passagem de uma solução detergente e depois desinfetante, você pode bloquear o carreamento desses micro-organismos. E assim você mantém as instalações saudáveis. Em relação às instalações, a gente tem que preconizar uma boa limpeza e uma boa desinfecção. Sendo que primeiro a gente faz uma limpeza seca, onde a gente retira qualquer resíduo de cama, resto de ração, esterco, sujeira impregnada no piso e nas paredes, com o escovão. Depois a gente faz essa limpeza em todos os equipamentos, desmontando os equipamentos se for necessário. Em seguida a gente faz uma limpeza úmida, uma lavagem com água e detergente. O detergente ele vai aumentar a capacidade de penetração da água e ele possui um efeito emulsionante com as gorduras. Ele vai se aderir, juntar a água com a gordura e carrear do ambiente. É interessante em regiões que têm uma temperatura mais baixa que essa água seja também aquecida. Isso também facilita o efeito emulsionante e a retirada dos micro-organismos e toda a sujeira do ambiente. Em seguida, só após eu ter feito essas duas limpezas, é similar à limpeza de uma casa, né? Primeiro você passa a vassoura, depois você vai passar uma água com sabão, e em seguida só que você vai passar o desinfetante. Então, o terceiro passo dessa limpeza é a aplicação da solução desinfetante. E aí essa solução ela tem realmente um efeito de eliminação dos micro-organismos indesejáveis através de processos físicos ou químicos, ou a inibição desse desenvolvimento nas instalações das granjas. Já existe no comércio alguns produtos que eles juntam o detergente com a solução desinfetante, então você pode economizar uma etapa desse processo. Após ter feito toda essa limpeza, você tem que fazer agora um vazio sanitário. Anotem aí no caderninho. Você tem que deixar essas instalações num período que não entre nem gente nem animal. Porque se ficar algum micro-organismo que não foi retirado na limpeza seca, na limpeza úmida e na desinfecção, agora ele vai ser dessecado pela própria ação do tempo. Se você não tem um organismo vivo que permita a perpetuação desse micro-organismo no ambiente, ele vai morrer por si só. Então agora você fecha essa instalação, faz um vazio sanitário chamado. No caso de suinocultura, a gente preconiza no mínimo 5 dias, sem entrada de pessoas ou animais, para só assim eu poder colocar um novo lote aqui.
Em granjas pequenas, instalações pequenas, você pode fazer, se você não tiver condição de fechar um setor, você pode fazer isso dentro de setores naquele mesmo galpão, mas tem que ser feita algum tipo de limpeza, desinfecção e vazio. É muito importante também a organização das instalações. Então aqui você vê vários problemas, desde limpeza, falta de organização, ração fora do estrado, em contato direto com o solo, isso permite a umidade, estraga o produto. Pode ocorrer também o desenvolvimento de micotoxinas, e isso aqui vai prejudicar os animais diretamente, causar doenças diretamente, além de atrair ratos, baratas e outros problemas sanitários para esse galpão. Então, no mínimo aqui você tem que organizar tudo e fazer uma boa limpeza dessa instalação, e manter limpo. Isso que é o difícil. Às vezes você diz assim, vamos fazer uma limpeza, e o produtor aceita, bacana, mas manter isso é que é um pouco mais difícil. Os animais são os principais carreadores de agentes entre os sistemas. Então, quando a gente vai fazer a aquisição de animais, principalmente animais reprodutores, a gente tem a possibilidade de adquirir esses animais de granjas de reprodutores de suínos certificadas. Qual é a vantagem de eu adquirir esses animais dessas granjas? Isso me tem uma garantia sanitária de que esses animais vão ser livres de peste suína clássica, doença de Algesque, brucelose, tuberculose e sarna. E eles podem ser livres ou controlados para a leptospirose, que vai ser caso ele use a vacinação ou sem vacinação, apenas com o controle através de exames e eliminação dos doentes. Essas granjas podem ainda optar por uma certificação ainda maior, trazendo um controle sanitário ainda maior, que ele pode optar ainda pelo controle de rinite atrófica, pneumonia micoplásmica, pleuropneumonia suína e disenteria suína. Então eu tenho uma vantagem grande do que adquirir numa granja que não me traz nenhum tipo de certificação. A dificuldade, infelizmente, é que hoje no Nordeste nós não temos nenhuma dessas granjas, Nós tínhamos uma aqui no Ceará, mas foi desativada. Hoje elas estão concentradas principalmente ali nos estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e principalmente em Santa Catarina. Mas esses produtores, eles entregam no Brasil inteiro, então você pode combinar com outro colega próximo de vocês comprarem coletivamente esses animais e racharem o frete. Fica mais em conta, mais viável, e vocês estão trazendo reprodutores sadios e também com uma garantia do ponto de vista de impacto genético na granja de vocês, no melhoramento genético. Após adquirir esses animais, é interessante que eles fiquem separados do rebanho. Eles passem um prazo, antes de você introduzir eles junto com os outros animais da granja, você observe eles para ver se eles não vão apresentar qualquer enfermidade. Porque às vezes o animal aparenta estar sadio, mas ele pode trazer algum problema sanitário incubado e que ele vai se manifestar nesses dias após o estresse da viagem, o cansaço, ou mesmo porque passou o período pré-patente da manifestação da doença, ela pode se apresentar posteriormente. Então você primeiro observa antes de introduzir com os outros animais da granja. O quarentenário, o ideal é que ele seja 500 metros da unidade de produção, mas a gente sabe que no Brasil a maioria das propriedades não é dotada de instalações tão grandes e que possam ser feitas tão distantes. Então você faz o mais longe possível e não observa por menos do que 3 semanas, 21 dias, para ver se esse animal manifesta alguma enfermidade. É muito importante também que o produtor esteja atento a essa primeira mamada, a mamada do colostro. O técnico, o funcionário, a pessoa que acompanha, ele deve colocar para mamar cada leitão individualmente, para garantir que ele receba essas imunoglobulinas, essa proteção que o primeiro leite oferece. Esse primeiro leite ele é rico em vitaminas, lipídios, proteínas, mas o nosso principal interesse é essa imunidade passiva transmitida pelas imunoglobulinas, que vai proteger esse animal das doenças, já que ele ainda não tem uma imunidade própria, ele ainda não desenvolveu a capacidade de defesa própria. Então você tem que garantir que todos tomem esse primeiro leite, o colostro.
além dele gerar essa imunidade passiva, ele também estimula a imunidade do próprio leitão. Então, quanto mais tempo ele passa mamando, ele tem uma maior imunomodulação, uma maior capacidade de respostas aos desafios sanitários. Só que aí nós temos um problema na suinocultura moderna, porque nós temos porcas hiperprolíficas que elas são capazes, às vezes, de parir mais leitões do que elas têm de tetos para mamar. Então, em situações como estas, nós temos que fazer a transferência de leitões. Se ela pariu mais leitões do que ela tem de teto, você tem que procurar imediatamente. Você tem de 1 a 2 dias no máximo para fazer essa transferência de leitões para uma outra porca parida que tem a capacidade de receber esses leitões que não vão ter condições de serem amamentados por essa porca. Ou uma outra alternativa é você fazer um banco de colostro, onde você vai ordenhar porcas recém-paridas e guardar esse colostrozinho para caso aconteça essa situação. Mas de qualquer forma aqui você vai ter que fazer a transferência porque cada leitão adota um teto e ela não vai ter condição nem de proteger nem de amamentar essa quantidade de leitões aqui. Existem várias datas de realizar o desmame. Isso vai ser muito variável em relação ao que o produtor está pretendendo. É uma decisão do produtor a idade do desmame. Ele pode ser super precoce aos 14 dias, precoce ou tradicional aos 21 dias, antecipado de 28 a 30 dias, convencional de 50 a 60 dias ou natural de 70 a 140 dias. O mais praticado nas granjas aí ao redor do mundo é o precoce de 21 dias. Mas se vocês acompanharem, buscar informações atuais, esse desmame está sendo postergado um pouquinho mais, porque 21 dias é justamente o período que a porca está com maior produção de leite. Então, você tirar esse leitão no momento que você tem uma maior oferta de leite, além de ser um alimento rico, você pode causar, às vezes, algum problema de inflamação mamária na porca, dela ter dificuldade de absorver aquela quantidade de leite que está mais alta. E você também mantém esse animal sendo estimulado por aquela imunomodulação que a gente falou, fornecida através da amamentação. Então, hoje a gente fala um desmame aí de aproximadamente 25 dias, que é um desmame mais interessante para a granja e para a saúde dos leitões. Então, por hoje era só e até a próxima aula.